Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui do Sul Notícias, que está dando uma olhada, que está sempre antenado aí nas principais notícias do mercado. A gente acabou de vir de uma semana relativamente conturbada e já de olho na semana que vem que tem Copom, a gente veio de uma semana conturbada no Ibovespa e a gente acabou de vir de vários dias que o assunto principal, né, o assunto que as pessoas têm mais tocado é justamente o dólar, o câmbio. As pessoas têm falado mais com essas últimas movimentações, né, nessas últimas oscilações da moeda, tanto ante o resto dos pares globais, tanto quanto o dólar aqui contra o real, que é a nossa moeda. E para falar justamente sobre esse assunto, eu trouxe alguém que é extremamente, né, um grande especialista sobre o tema e que é bem famoso lá no Twitter, gosta bastante de falar sobre o tema. O pessoal costuma consultar ele bastante na hora de falar sobre o câmbio, que é o Sérgio Machado, lá da NCH. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Eduardo? Obrigadão aí pela participação, pela colaboração com a gente. E já começando aqui o nosso papo, né? A gente acabou de ver como eu bem falei ali, né? Acabou de ver esse cenário de dólar oscilando mais. O dólar ficou abaixo de R$ 5 pela primeira vez em vários meses e fez com que as pessoas falassem mais nesse tipo de coisa. Acho que é sempre um trigger para as pessoas discutirem mais o câmbio, principalmente quando tem alguma coisa um pouco mais chamativa. Mas como é que vocês aí da NCH, como é que está a sua visão para o câmbio no curto e no médio prazo? Como é que você está enxergando essa questão do dólar com essas movimentações que a gente teve recentemente, que envolveu o IPCA, um pouco do arcabouço do cenário fiscal também? Bom, realmente eu estava conversando hoje de manhã até com o Diogo, que é meu sócio e que toca fundo multimercado, que na abertura, né, a abertura de hoje, você olhava para fora, uma piora generalizada, né, e o mercado aqui abriu na contramão. Depois de ontem, um dia horroroso. Então eu falei, pô, eu nunca vi o mercado judiar tanto dos analistas e dos operadores, né? Realmente a gente está tendo uma simetria monstruosa nos movimentos, né? E eu acho engraçado isso, que quando passou abaixo de 5, aí já começaram os caras trombeteando, é 4,5, aí renasceram aquele carequinha lá de fora que fala que o dólar é 4,5, um analista, né? Então, que o cara que uma hora ele vai acertar, né? Porque até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Se eu falar, vai cair um dia, cai, fala, oh, eu não falei. Então, eu acho que hoje, até você lembrou, a gente veio de uma semana bem atípica, né? Porque teve aquela melhora no final da semana passada, quando aí o dólar foi abaixo de 5, a bolsa deu-lhe aquele varadão e os juros caíram. E que era uma coisa que a gente até analisou ali no dia. Você teve um evento bem pequeno, porque veio um IPCA bom, mas não é que ele veio, ó, esperava 0,77, veio zero, não, veio 0,71. É uma melhora, né, sabe, marginal. E veio, é lógico, no anualizado veio de 5,70 para 4,70, mas aí não é mérito de nada, é simplesmente mérito de calendário, né? Você tirou um número maior e botou um menor, então o acumulado ia cair, todo mundo sabia, a não sei se tivesse um número muito alto que não aconteceria isso. Então, quando falaram, né, falaram, não, razões para isso, aparece um monte de razão, e na verdade a razão ali parecia muito mais prática. A gente vinha de um movimento de fechamento de prêmios generalizados, né? Os prés vinham fechando muito, as NTNBs vinham fechando muito, né? O mercado vinha coletando prêmio numa expectativa de melhora, né? Porque esse arcabouço, eu acho que ninguém em sã consciência esperava uma coisa maravilhosa, mas sempre estava com aquela leitura, né? Ele é pior do que poderia e melhor do que a gente imaginaria, né? Aquela história, no fundo sai um meia boca, mas que não é tão ruim assim que para dar mau humor. E aí, sei lá, naquele dia foi meio que eu até usei a imagem, né? Parece que foi o alfinete que estourou aquela bolha, né? Era o gatilhozinho que faltava, né? Então, de repente, entrou uma realização maior nos ativos e na bolsa entrou mais compra. Você tinha também ali, você tinha muita posição vendida
que você se lembra que teve até uns grandes players ali, quando chegou no 97 mil, o cara falou abrir vendido no 100 mil, sair das posições, né? Então tinha um certo né, um esgotamento do processo. Né? Que a gente fala, o touro só acorda quando o último urso vai embora. Né? Então, sabe, só quando você tem já um mercado exaurido é que há espaço para ter uma retomada. E vice-versa, né? Quando está lá em cima, enquanto o último touro não descansa, o urso não toma conta. Então, ali eu acho que foi uma somatória de fatos, né, que ali redundou naquela melhora. Aí depois, essa semana, você teve, de repente, a apresentação do arcabouço, ainda tem aquele bendito, aquela história, ó, tudo bem, vamos fazer chover no sertão e tal. Se der errado, não me cobre. Aí ficou uma coisa meio ruim, deu aquele mau humor bem forte ontem, né, que era um reflexo, de novo, eu acho que é daquela canseira de falar assim, porra, de novo, né, cara? Porque no fundo é isso, nós temos 100 dias, 110 dias, e nós não temos uma política econômica definida, nós não temos, né, um direcionamento real. Você tem muito discurso, aquele discurso antigo que a esquerda adora, né, pelo social, pelo popular, por tudo de bom, e o que você tem de fatos até então são meio preocupantes. Né? Você tira o marco do saneamento, que isso daí é o mais antipobre possível. Né? Então você tem como sempre, conflito de discursos e tal. E eu acho que tudo isso está permeando o mercado do dia a dia. Né? O dólar ele vem num movimento muito tranquilo desde que esse governo ganhou e depois que assumiu. E de alguma forma, sei lá, eu acho que o mercado no câmbio ele está muito pragmático, né? Aquela história, ó, eu não sei o que vem pela frente, mas por enquanto eu estou tendo prêmio para coletar, né? Os juros estão muito altos, né? Independente dos juros americanos estarem subindo ou não, o nosso diferencial de juros daqui para lá é monstruoso. Né? Então isso alimenta um fluxo marginal constante. E uma coisa, né? Porque você lembra que esse fluxo ele é extremamente volátil. Né? Você pode ter uma virada de um dia para o outro, né? Não tenha dúvida, porque você tem esse espaço de saída. Né? Então, hoje, por enquanto, a gente está tendo isso. Não é o. Né, que tem uns pateta que falam, ó, o dólar Lula abaixo de 5, como se o Lula tivesse alguma coisa a ver com dólar abaixo de 5. Né? Ele é o contrário. Por causa dele, esse dólar já podia estar a 4,5, né? Porque fluxo existia e tem existido, né? Essa última semana passada ele foi ruim, foi 3 paus, né? Que é, eventualmente você mostra alguma coisa. Eventualmente abaixo de 5 entrou, foi comprador, né? E remetendo grana. Tá? Então é muito importante nesse período a gente ficar lendo as entrelinhas, né? E tem uma coisa também que ajudou muito o dólar nesse período, não podemos esquecer, é que o dólar, que ajudou o real, é que o dólar se enfraqueceu né, contra todas as moedas. Olhar o índice lá, o DXY, você vê que foi um movimento, né, mundial de perda de valor do dólar. Então, isso ajudou. Então, você tem um mercado que ele está se comportando até muito bem, muito bem. Isso é uma coisa que eu tenho dito desde o começo do ano, é que apesar do volume de incertezas e uma série de indicações, né, diretas dadas pelo presidente, numa linha não tão pragmática, não tão responsável, o mercado de alguma forma tem passado o pano. Fala, não, não, no final a coisa vai ficar boa, não vai ser tão ruim. Então isso eu acho que tem ajudado a manter esse mercado bem comportado. Então, agora, te falo uma coisa, no dia a dia tá difícil de operar, cara. Tá difícil de operar. É aquela história, o cara que bate no peito agora vai lá para baixo, ele toma uma estopada para cima, o que bate no peito agora vai para cima, toma uma rapelada para baixo. Ele tá com movimentos meio erráticos e muito fortes, né? Então isso
É uma coisa que é uma característica que a gente está tendo. E é justamente essa vol maior, ela vem dessa indefinição, né? Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje é essa indefinição. Perfeito. E olhando um pouco mais para o que a gente tem né, no cenário nas próximas 1, 2 semanas, a gente tem em breve a famigerada Super Quarta, né? Eu até lembro você comentou do pessoal do Twitter, até eu lembro do pessoal fazendo piada de quem que teve a ideia de botar o nome de Super Quarta só porque tem Copom e Fed no mesmo dia. Mas a gente vai ter esse dia, na última vez a gente viu, inclusive para equities, a última vez que a gente teve Copom e Fed no mesmo dia foi muito complicado, teve empresa mais alavancada derretendo, toda empresa que tinha um pouco mais de exposição né, a ciclo de crédito, essas coisas sangrou muito. Como é que está a visão sobre o que o BC vai fazer na semana que vem e como é que vocês estão enxergando essa projeção de como é que deve ser a condução para a política monetária, considerando inclusive que tem até aquela discussão sobre quando que eles vão cortar, né? Se vão cortar em agosto, como é que está a questão de como que a Selic deve bater no câmbio, né, daqui para frente. Bom, o problema é segue a mesma linha, né? Que a gente não pode esquecer que no final do ano tinha uma previsão de cortar no primeiro trimestre, né? Era uma coisa que estava no preço. E justamente o que mudou essa percepção foi um combinado, né? Por um lado, se lembra que ele sempre no Copom está falando do fiscal, 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 fiscal. A história do fiscal continua igual. A inflação vem melhorando sim. É, não é uma melhora maravilhosa, mas ela está se mantendo em queda como o mercado acreditava que aconteceria. Né? Por isso que ele precificava uma baixa. Na verdade, essa mudança de percepção, de alguma forma, ela foi criada por essa própria queda de braço, né, que partiu de Brasília, né, um ataque direto contra o BC, e isso gerou um desconforto muito grande, porque a gente tem tristes memórias do governo do PT interferindo no Banco Central politicamente, né, e fazendo aquele desastre que foi da nossa última crise, que ele veio justamente de uma queda forçada dos juros, onde você não teve vantagem nenhuma, né? Você teve assim pouca vantagem aparente, né, de custo, mas num segundo momento você teve, né, o pagamento dessas vantagens com juros, correção e muito mais. Né? Então aqui já ficou claro que qualquer movimento não natural nos juros, ele gera a sua consequência. E mais, nós tivemos há pouco tempo atrás, que aí não foi uma mudança política, mas foi um erro de avaliação estratégica do Banco Central, quando ele jogou os juros para 2%, né? E tinha gente que se lembra que pedia zero, que falava que o juro real negativo era a nova normal. Num país que a gente não tem direito, né? A gente não tem direito de ter juro negativo, porque a gente tem uma irresponsabilidade fiscal ainda, a gente tem ainda mazelas muito grandes que nos obrigam a pagar uma taxa de prêmio tão alta. Então, eu acho que o que aconteceu? Na hora que a própria autoridade monetária foi confrontada, se acaba que eles falam, não, o Roberto Campos está teimoso. Eu não, eu sou crítico dele, quem me conhece né, das mídias sociais e tal. Eu critiquei a baixa, critiquei essa alta, critiquei quando baixaram a meta de inflação, mas isso tudo foi feito, vamos dizer, tecnicamente. Se é errado, eu critiquei o lado técnico. Agora, quando você pega um político tentando mudar a meta de inflação, juros, para interesses próprios, né, eleitoreiros e de ideologia, isso eu não posso ser favorável. Né? E de alguma forma, então, nesse tem muita gente batendo no Roberto Campos, que ele está teimoso, que ele está bico. Não, eu acho que ele está fazendo o quê? Defendendo a autonomia do Banco Central. Ele é o. Dizer, existe uma autonomia, né, que foi criada lá atrás, graças a Deus existe isso. Então você tem um ente, né, separado do governo, com autonomia para tomar as decisões. E ao ser confrontado, eu acho que ele de alguma forma se defende um pouco. E ele tem aquele problema, né, que
mesmo tempo, né, o cara tomou uma porrada, se ele voltar, se ele baixasse agora, iam falar, ih, ó, o político ganhou. Aí, se ele não baixa, fala, ih, ele é cabeçudo. Meu, o que ele fizer, ele vai ser apedrejado, tá certo? Então, eu acho que ele tem que ficar estritamente técnico, na mesma linha do discurso que tem. Então, o ler a ata do Copom é muito importante, ler o comunicado é muito importante. Né? Se ele foi até um pouquinho mais radical na última ata, no finalzinho ali, eu acho que um pouco é meio para falar aqui, ó, meu, aqui mando eu tenho um mandato, são 9 diretores que somos responsáveis por isso, a gente segue uma liturgia para fazer isso, né? E tudo bem. Então, eu acho que nessa linha, o que deve acontecer é uma manutenção. Eu acho que é uma manutenção com um afrouxamento no discurso. Né? Falar assim, ó, parece que está indo bem, ó, o arcabouço que foi mostrado tem um lado positivo, coisa que ele já falou, inclusive, né? Pode ser bom. Mas aí o diabo mora nos detalhes, né? Como é que você vai fazer dessa intenção o gesto, né? Mas eu acho que melhora, mas eu acho que ele não muda. E é engraçado, né, que tem esse mercado secundário de Copom, né, as opções digitais, que elas chegaram a precificar a queda para maio, levemente, 25%, 20% de chance, hoje não tem mais. Mesmo junho, que estava com 50% de chance, acabou. Então, de alguma forma, majoritariamente as apostas estão indo para agosto. Né? E agora, não tenha dúvida, é o que eu falei, o que o BC defender na quinta-feira é pancadaria. Vão xingar a mãe, enfiar dedo no olho, por lado que for, tá certo? Porque hoje não tem se você olhar pela inflação, se ele quisesse ser mais flexível, o cara até poderia, mas ele tinha que ser muito flexível, tá certo? Eu acho que ele daria indicação que ele estaria fraquejando eventualmente. Eu não vejo hoje, para maio, nenhuma coisa que me leve a acreditar em qualquer movimento, mas acredito no que vem um discurso mais apaziguador. Perfeito. E só emendando, porque você acabou citando essa questão de olhar outros temas, de ler entre linhas, acho que a boa parte de enriquecer o quadro aqui é quando a gente traz gestores que a gente consegue colocar um pouco mais do que da rotina, né, para transmitir um pouco mais para o pessoal que está olhando para os mesmos ativos ou para esse tipo de coisa. O que tem te chamado a atenção recentemente em termos de indicador? O que tem te chamado mais atenção nas últimas semanas, nos últimos meses, operando o câmbio? O que você acha que ficou fora do radar e que eventualmente às vezes até fica muito fora do que o pessoal está falando no Twitter ou que está nas manchetes e que, obviamente, é importante para o mercado, é importante na hora de investir ou de operar? Bom, eu não sei, nesse período, eu acho que uma coisa o que ainda rola muito no Twitter e mesmo na imprensa, é um não descer no palanque, né, cara? É impressionante como a eleição. Eu acho que o processo ele foi tão renhido, né, tão próximo, que ele gerou uma continuidade né, dessa divisão, dessa distorção, nesse esgarçamento que houve na política brasileira, que permeou para toda a sociedade. Então, você vê, o próprio presidente não desce do palanque. Ele não desce do palanque, em nenhum momento ele está muito preocupado em falar para onde a gente vai. Tá? Ele ataca aqui, ataca ali, arruma briga com todo mundo. Né? Então, não é uma coisa que isso dificulta e muito. Né? Então, eu acho que muito de acompanhar é você não esquecer de acompanhar todos os dados. Né? Porque teve já justamente quedas e altas de dólar que, de repente, né, o mainstream aí falava, não, é o Lula, e tinha coisa que era lá de fora, né? Você teve esse impacto do enfraquecimento do dólar, que muita gente, de repente, não estava olhando
lá fora, ele estava olhando aqui, o umbigo, e não olhava lá para fora. Então, eu acho que nessa época você tem que ficar muito ligado nesses outros indicadores, né, para tentar sair um pouco do interno. Porque o interno, Eduardo, eu vou te falar, eu tenho 45 anos de mercado. Eu nunca passei por uma situação tão incerta na minha carreira inteira. Tá certo? Porque todos os outros presidentes que assumiram, todos eles meio que você sabia o que eles iam fazer, né? Desde o Sarney, depois o Collor, aquela coisa de atacar a inflação. Você tinha um dragão para matar, que era a inflação, né? E aí depois o FHC, a mesma coisa, né? Então você tinha meio que era dado o caminho. Quando o Lula chegou, ele pegou o trabalho feito, né? Ainda pegou assim, a inflação tranquila, o país melhorando e lá fora ajudando, né? Você teve o boom das commodities, coisa e tal. Então, hoje, ali você porra, deu depois para perceber que o cara ia numa linha mais pragmática, você tinha como operar, como desenhar o teu cenário. Porque para operar, para ganhar mesmo, você tem que operar no cenário. Né? Que esse negócio do dia a dia, sei né, para day trade, é um negócio que hoje é que eu não opero mais. Meus fundos hoje são muito mais estáticos. Mas para fazer dinheiro nos fundos multimercados, você tem que ir para a pancadaria. Porque está muito difícil você desenhar um cenário, falar assim, ó, eu acredito que vai acontecer isso, e isso vai afetar a inflação de tal forma, vai afetar o câmbio de tal forma, né, os juros vão estar em tal nível. Eu não tenho nenhuma, sei lá, nenhuma variável confiável que me faça traçar um cenário confiável. Então a gente está muito num cenário meio a meio. Pode dar certo, pode dar bem certo, pode dar bem errado, ou pode ficar mais ou menos. Ou seja, vira preto ou vermelho. Para mim, é o pior mercado que tem no mundo. Porque quando você o que é a diferença de um bom trader é você enxergar, né, a simetria ali. Quanto é que você tem? Se eu estou com 70% de chance de ir para cá, eu acredito, e 30% de ir para lá, meu Deus, vamos lá e você monta a tua posição, acredita, monta teu stop, papapá, teu cenário e vai. Né? E aonde você dá as grandes pauladas, né? São aqueles grandes fechamentos de juros ou grandes altas de câmbio, ou grandes movimentos de bolsa, mas você está embasado. Hoje eu não tenho segurança nenhuma para montar um cenário que eu atribuo a mais que 50% de chance. Tá? Então é um cenário assim, pode dar certo, pode dar errado. E aí? Que eu jogo a moeda compra ou jogo a moeda vendo? Tá certo? Então eu acho que é difícil, né? E uma coisa aí, você vê que o dólar ele tá comportado, não cai muito dos 5, não sobe muito dos 5, ele tá meio engaioladão, mostrando, para mim o que ele está mostrando é isso, é uma grande insegurança quanto ao futuro. Perfeito. E nesse sentido, você acredita que o que deva destravar isso seja um pouco mais de previsibilidade política, então um pouco mais de sinalização da Econômica, né? Fazenda, Não do é nem BC? política, é É, econômica. perfeito. Eu Porque digo econômica que vem de é, Brasília, né? exato, porque se o cara chegar e passar esse negócio, que sabe, que o cara, que eu acho que um negócio muito louco desse arcabouço é que você pega grandes economistas de um lado e alguns bons economistas do outro, falando coisas totalmente diversas, né? Uns caras que eu gosto bastante, né? O Lisboa, o Pastore, até ontem eu li uma de um outro cara também muito bom, mas não me lembro agora, que eu tenho lido tanta coisa que a gente fica bem louco. Falando, ó, não tem, só dá certo isso se tiver um aumento de arrecadação brutal, blá, 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 blá. Aí do outro lado, quem defende fala, não, olha, isso aqui é bom que ele segura o crescimento, porque ele tem ele tem o redutor. Então, você fala, meu, você tem dois caras tão bons advogando por a mesma lei, por dois lados distintos, tem alguma coisa que não para de pé, né? E aí, eu até acho que, sinceramente,
Você sabe que bem que economia pode ser ideológica ou pode ser pragmática, né? E você vê que toda vez que a ideologia domina a economia é desastroso, sempre, sempre. Você vê todos os movimentos que a ideologia, né, sequestra o econômico, a gente não tem exemplo nenhum no mundo que dê certo. Então eu prefiro ir na linha pragmática. Então os caras que analisaram mais pragmaticamente são pessimistas. Todos os caras que analisam otimistamente, eles têm um viés ideológico na história, tá certo? Então, essa é uma parte que assim também me levanta uma bandeirinha, porque não é nem meio a meio assim. Então, parece que ela não é tão bom como alguns querem, mas eu acho que o pior de tudo mesmo foi esse envio para final aí pro Congresso, né? Principalmente aquele negócio que o cara pediu um waiver para não, eu se der errado não pode responsabilizar ninguém. Então qual é a validade disso? A garantia sou eu, mas não sou eu. Se der errado não tem garantia. Então eu eu, eu acredito assim que a gente dependa disso. Eu acho que tem uma coisa que o cacife político do atual governo não é tão grande como ele pretende, né? O discurso dele, parece que ele está em outras épocas, né? O Brasil hoje não tem mais o governo, presidencialismo de coalizão, ele tirou o poder do executivo, repassou para. Hoje a gente vive quase que um parlamentarismo, né, tropical. Tem um negócio onde o Congresso tem muita força, né? Então, essas desmandos, né? Eventualmente você vê que esse próprio o marco de saneamento é capaz de ser vetado no Congresso, né? Então, ou seja, e é o tipo da coisa, né? Que você, em vez de o cara fazer, ó, não, vamos fazer um fiscal mais ou menos ali, não. O cara ainda arruma mais briga com o Congresso antes de votar o que importa, né? Então, sabe, você soma isso, a coisa não faz muito sentido. Inclusive, como você fala, qual é a intenção dele, né? Aonde ele quer chegar efetivamente? E eu acho que só quem sabe é ele ou quem está muito próximo a ele. Né? Eu pelo menos não tenho a menor ideia de onde ele quer chegar, tá certo? E como tal, eu tenho que ser extremamente conservador. Principalmente eu sou, meus fundos são de conservação de valor, né, de preservação de patrimônio. Eu estou com os riscos mais baixos que eu já corri na história do fundo e não me sinto confortável em aumentar. Sabe? Eu estou rendendo abaixo do meu potencial porque eu acho que não é hora de. Eu prefiro demorar um pouquinho mais para voltar a render um pouco mais. Aqui eu estou preservando, dá o 102, 103 do CDI, tá bom. O CDI tá gordinho, né? Vai ganhar seus 14% e tal. Mas para não ter um susto de ser obrigado a uma saída não estratégica. Né? Perfeito. Na hora de pisar no acelerador, então. Não, não. Acho de forma Perfeito. nenhuma. De forma nenhuma. Perfeito, então. E justamente por isso, né? Justamente pro assunto ter ficado mais aquecido por conta desse rompimento aí, que dá muita visibilidade. Tem alguma coisa que você recomenda? Eu sei que não está 100%, né? Não está totalmente dentro da sua seara, mas a gente vê cada vez mais pessoas discutindo dolarizar patrimônio ou comprar qualquer coisa que seja atrelado ao dólar agora por conta do preço mais barato. Por estar inserido nesse cenário, né? Tá olhando para esse ativo o tempo todo. Tem alguma coisa que você acha que é relevante falar para esse público ou para o investidor que está com isso em mente no momento? Sim. Primeira coisa, a decisão de dolarizar o patrimônio, ou parte dele, é uma decisão estratégica. Ele não é por causa de preço, cara. Senão você está especulando dólar. Aí não me vem com essa história de eu estou dolarizando nada. Você está especulando que o dólar está barato, está achando. Você acha que ele está barato e está especulando. Não, vou comprar. É aquele cara que. Né, ou vou vender, né? Que eu quero, não, eu vou para Disney, né? E tal, agora vai cair para 4,5, vou vender e vou comprar lá. E você tem, é engraçado ter os dois lados. Né? Na hora que passou abaixo de 5, tem uns caras que vieram agora é 4,5 e tem os caras que vão comprar tudo e tal. Então, primeiro, não vamos falar nem se o preço está barato ou está caro, que isso primeiro, que é totalmente
né, o caro de hoje é o barato da manhã e vice-versa. Pensa onde você pensar em dolarizar, você tem que pensar em longo prazo. Você está falando, estou tendo uma mudança estratégica na composição dos meus investimentos. Ponto. Não é porque o dólar está caro ou está barato. Tá certo? Então você tem que. Porque na hora não é só que você vai comprar o dólar. Vai comprar o dólar e vai fazer o quê? Vai botar debaixo do colchão? Não. Você tem que pegar o dólar, mandar lá para fora, abrir uma conta numa corretora, porque dinheiro parado, você está perdendo hoje mesmo lá, tá 5% ao ano, e vai a 6%. Tá, então você tem que pegar esse dólar lá, direcionar para uma coisa. E você corre o risco de ficar querendo arrancar os cabelos. Que quem dolarizou nesse último ano só está levando chumbo, né? Porque o realzinho dele aqui tá a 14% e o dólar lá está de lado. Né? Mete 14% em cima do dólar e vê qual é o teu custo de dólar hoje. Né? Então, e uma outra coisa, quando você decide dolarizar, para de olhar todo dia o diabo da cotação, porque senão você não está dolarizando, você está especulando. Então, essa é a diferença. Uma coisa é achar, outra coisa é falar assim: eu quero ter 25% do meu patrimônio em dólar. A única coisa que eu sei é que esses 25%, se investidos porcamente, vão valer US$ 25 lá, né? US$ 25 vai valer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Se você for no Money Market ou comprar um T-Bond, um T-Bill, você vai ter o teu dinheiro mais um quer. Você vai ter dólar. Se você quer ter dólar no teu patrimônio, no teu investimento, na tua carteira teórica, no teu portfólio, pensa nisso. Aqui eu dolarizei e mudei. E lá é outro mundo. Lá é juro mais baixo, lá é outro tipo de risco. Você vai comprar bolsa lá, ou você pode comprar, inclusive, pode comprar empresa brasileira lá fora. Você pega um bonde de uma Petrobras, Bradesco, você vai ganhar mais. E ainda são empresas que você tem. Melhor coisa, quando vai lá para fora, opera o que você conhece, não vai se meter a operar, né, na bolsa ou comprar título high yield, que a chance de tomar uma porrada é gigante. Então pensa isso, nunca pensa, esquece, tá barato, é hora de eu dolarizar. Não, então fala assim, ó, eu quero mandar embora, eu vou escolher um momento. Aí outra coisa. E aí independe, se você comprou a 5 ou a 4,95, qual a diferença se essa é uma decisão de vida, né? Nenhuma. Tá certo? Então, o que você tem que pensar é, será que vale agora? Pelo seguinte, não é pensar, 4,95, oi meu Deus, quanto esse 4,95 hoje vai valer se eu comprar um CDB hoje a 100% do CDI? Daqui a um ano. Vai valer 15% mais. Né? Tem 5 mais 5, vai valer 5,75. Né? Então, se eu comprando o dólar hoje, daqui a um ano ele está equivalendo a 5,75. Tá? Vale isso. Será que daqui a um ano ele está a 5,75? Não é melhor eu esperar e comprar mesmo a 5,5 e eu estou ganhando dinheiro? Né? Então, o ponto de entrada tem que ser racional, não é porque ele está, cara. É falar qual é a equivalência dessa coisa, qual o risco que eu acho que vai ter algum crescimento maior. Ou então você deixa ele bonitinho no teu fundo DI, deixa lá no meu NCH Cash, que rende 105 do CDI, e você deixa ele lá, e vai acompanhando. Você vai render os teus 13% todo dia, tal. E você vê que o teu custo do dólar está caindo. Né? Se eu ao não comprar hoje 5 e comprar daqui a um ano, né, equivale a como se eu estaria comprando ele a 4,5 daqui a um ano. Eu tenho 10% para ganhar. Né? Então, isso. E aí você pode estar acompanhando e de repente você fala, tá com uma cara esquisita. Eu acho que então daqui eu não quero mais passar calor. Pum, compra. Mas aí é diferente, é estratégia. Você definiu, eu vou comprar. Primeira definição, vou comprar e quanto? Quanto do meu PL eu vou dolarizar? Né? Aí sim, aí você pode escolher, aí monta a tua estratégia de compra. Ou então você fala, não, ó, já tem um bonde lá do Bradesco pagando dólar mais 8. Pô, legal, então vou fazer isso. Vendo aqui, manda para lá e esquece de ficar olhando todo dia. Se eu comprasse ontem ia ser melhor. Se eu comprar amanhã vai ser melhor. Aí, tá certo? Senão é aquela história. Não confunda dolarizar com especular dólar.
Perfeito, então acho que nenhuma mensagem melhor para a gente encerrar por hoje aqui, porque realmente o assunto ficou bem quente entre as pessoas e bastante gente já enxerga como janela de oportunidade, né? Rola uma certa empolgação por parte do pessoal, então nada melhor do que ter alguém aqui para orientar. Muito obrigado aí pela participação, viu, Sérgio, por todas as palavras aí e pelo conteúdo de qualidade aí que você fornece para o nosso público, viu? Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Acabei falando mais, me animo Rapaz, às vezes. sempre um prazer. Melhor que se anime, né? Obrigadão pela participação, viu? Um abraço aí. Lembrando só quem está acompanhando aí a gente, para dar sempre uma olhada lá no site, a gente agora acaba cobrindo um pouco mais de dólar lá no Suno Notícias por conta justamente desse. Por isso, inclusive, que eu falei que eu trouxe o Sérgio aqui, né? Por conta do assunto estar mais efervescente. E também não esquecer de dar um apoio para o nosso trabalho, curtir o vídeo, compartilhar e de marcar presença aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado e tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Um abraço.